Bom dia, oficialmente para vocês. Na semana passada, a gente começou um curso novo aqui na Fonte. Ele se chama Criados para Adorar, o propósito essencial da existência humana. Hoje a gente está chegando na segunda aula desse curso, tá? E eu queria começar com vocês revisando o que a gente viu no capítulo anterior dessa série, né? Então, na primeira aula a gente trabalhou por que eu preciso adorar, né? A aula foi permeada por essa pergunta, né? A gente viu que o ser humano, ele é, por natureza, uma pessoa que adora. Ele é um adorador. A gente viu que há em nós um vazio que nenhuma pessoa, nenhum projeto, nenhum bem material, ele vai conseguir preencher definitivamente se não for o nosso Deus, né? Nós vimos que todo esse íntimo do nosso ser, nele tem uma necessidade de nos relacionarmos com o Senhor. E também a gente viu na palavra que a adoração não é só apenas uma opção espiritual que a gente tem para que a gente seja religioso, né? Não é algo que é guardado para as pessoas mais religiosas, mas na verdade é uma ordem do nosso Deus. O nosso Deus nos ordena adorá-lo. Eu preciso adorar porque eu fui criado para isso e também porque Deus ordena que eu adore. E para que a gente comece nosso tema hoje, né, eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Vocês já viram que tem chocolate, então já imagino que estão animados aí. Eu quero que vocês imaginem que alguém peça para você completar essa frase aqui. Para mim, Deus é um Deus que sempre, e aí vocês completam, tá bom? O que você colocaria nesse espaço em branco? Eu vou fazer assim, eu vou começar, e quem quiser completar, levanta a mão que eu vou jogar o chocolate, tá? Depois que você completar, outras pessoas vão levantar a mão para completar, e você escolhe uma delas para jogar. A ideia é que a gente esgote e fale o máximo de características possíveis de Deus. E quem ficar com o chocolate por último vai ser o vencedor, tá bom? Então, para mim, Deus é um Deus que sempre é santo. Lícia. Vai lá, quem quer continuar agora? Levanta a mão quem quiser e a Lícia escolhe. Lícia falou justo. Amoroso. Bondoso. Dani. Para mim, Deus é um Deus que sempre ensina. Sempre ensina. O que mais? Misericordioso. E aí, gente? Enzo. Cuidador. E aí, vamos deixar o chocolate? Ah, passou já. Soberano. Para mim, Deus é um Deus que sempre ouve. Sempre ouve. E aí, vamos deixar o chocolate com o Zambelli? Pode repetir quem já foi. Onipotente. Para mim, Deus é um Deus que sempre supre. Sempre supre. Heitor, vai. Heitor, quer ir? Sempre Salvador. Onipresente. Perdeu. Nossa. Sempre ensina. Já foi. Perfeito não foi ainda. Karen. Imutável. Tan, tan, tan. Karen vai ficar com chocolate? Já foi perfeito. Aí a Cassie falou por último, passa para ele. Galardoador. Alguém mais? Júlia, vai, Júlia. Conciliador. Nossa. Reconciliador. Karen, Heitor e depois Karen. Vai, Heitor. Criativo. Karen agora. Onisciente. Não tinha falado essa, verdade. Sim, sim. Eu notei que tinha faltado. Davi. Como? Agradável, tá. Lícia. Fiel. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Lícia ficou com os Kit Kat.
Pois bem, gente, essa dinâmica foi para a gente pensar um pouquinho sobre algumas características do nosso Deus. Mas eu queria fazer outra pergunta para vocês agora, e essa vocês não precisam responder em voz alta, tá? De onde que vem essa sua ideia sobre Deus? Ela vem das tuas experiências, dos teus sentimentos, da tua imaginação, ou vem da Bíblia? Onde que você aprendeu que Deus é galardoador, que Ele reconcilia, que Ele é onisciente? Como que a gente sabe se a gente não criou um Deus projetando Ele a partir da nossa própria imagem e semelhança? Ou então de uma sombra do que a gente conhece? Como é que a gente sabe que o nosso pensamento a respeito de Deus procede de quem Ele realmente é e não da nossa imaginação, do Deus que a gente cria na nossa cabeça? A ideia da nossa aula hoje é justamente ver que a verdadeira adoração, ela depende da gente conhecer Deus realmente. Não tem como adorar a Deus se a gente não conhece o Deus que a gente está adorando, né? A gente não pode criar um Deus segundo nossos gostos, expectativas, nossos sentimentos. Em outras palavras, a gente vai ver hoje que a nossa ideia de Deus, se ela estiver errada, isso significa que a nossa adoração também vai estar errada. E isso nos leva diretamente para a pergunta principal que a gente vai tentar responder na nossa aula de hoje, né? Por que Deus precisa ser adorado? Se na primeira aula a gente olhou para nós, enquanto seres humanos, agora a ideia é a gente se voltar para Deus e perguntar isso, né? A gente viu na outra aula, por exemplo, como pensadores como Freud, Marx, Nietzsche, todos eles tinham uma visão a respeito de Deus, né? E como se dava esse relacionamento de Deus com o ser humano? Como é que era o relacionamento do homem com o divino? Mas em todos esses 3 casos específicos, a gente viu outras pessoas. A gente viu Lutero, Tomás de Aquino, Santo Agostinho também. Mas pegando o fragmento desses 3, Freud, Marx e Nietzsche, em todos esses 3 casos, Deus, para eles, não existe por si só. Ele nasce de uma carência do ser humano. O ser humano cria Deus. O homem inventa Deus. E Deus não é Deus que cria o homem nesse caso, né? E quando a gente olha para a história de outras religiões, das mitologias, nós de fato encontramos outros deuses que carregam características humanas. São deuses que são vaidosos, são deuses que são temperamentais, violentos, exigem sacrifícios humanos, prostituição cultural, rituais sombrios. São deuses que o adorador ele precisa constantemente tentar agradar, porque senão ele vai ser destruído. E aqui a gente já pode fazer uma primeira afirmação que é muito importante para a nossa aula, né? Quando a mente humana ela fabrica um Deus, quase nunca é um Deus que salva e que liberta. Vocês entendem o que essa frase quer dizer? Normalmente é um Deus que escraviza, é um Deus que ameaça, é um Deus que exige sem amar. E é exatamente aqui, nesse ponto, né, dentre vários outros pontos, mas esse é um ponto que diverge do que a Bíblia apresenta para a gente do nosso Deus, né? Deus é um Deus que se distingue de tudo que a gente pode criar na nossa mente. De tudo. A Escritura ela não apresenta Deus como um produto de uma necessidade nossa, como Freud disse, né? Mas como aquele que simplesmente é. Deus é. E logo no início da Bíblia, a gente não encontra um capítulo lá em Gênesis discutindo se Deus existe ou se Deus não existe. O que a gente encontra no primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia ela não está tentando provar a existência de Deus. Ela pressupõe que existe um Deus. E Deus, ela fala desse Deus como aquele que se revela, como aquele que fala, como aquele que cria, como aquele que chama um povo para si também. E nesse curso a gente vai seguir mais ou menos a mesma ideia, né? A gente não está aqui para montar um argumento filosófico para demonstrar por que Deus existe, pelo menos não nessa aula, né? Mas a gente vai partir do pressuposto que Deus é, né? E que Ele se deu a se conhecer também. Então, o foco da nossa pergunta não vai ser Deus existe? Não vai ser essa a pergunta, mas vai ser muito mais. Quem é o Deus que a gente adora? E diante de quem Ele é, como é que a gente deve adorá-lo? Como que deve ser nossa adoração? E aqui, eu queria trazer para vocês algumas reflexões que a gente tem um livro que a gente está usando, chamado Essência da Verdadeira Adoração. Tá? E ele está baseando as nossas aulas sobre esse assunto, e ele traz algumas ideias que são bem interessantes. A primeira delas é, sem o conhecimento de Deus,
toda adoração é inaceitável. E no fim das contas, não passa de idolatria. Né? Esqueci de referenciar, mas eu acho que é o John MacArthur. W. Tozer também escreveu o seguinte: a adoração é pura ou desprezível à medida que o adorador mantém pensamentos elevados ou baixos a respeito de Deus. Por essa razão, a questão mais séria perante a igreja é sempre o próprio Deus. E o fato mais impressionante sobre qualquer homem não é o que ele, em dado momento, pode dizer ou fazer, mas é o que ele, no fundo do seu coração, imagina que Deus é. Isso significa que o problema não é apenas se eu adoro, né? Mas é como, a quem eu adoro, como eu adoro. Eu posso cantar, eu posso levantar as mãos, eu posso me emocionar, eu posso repetir o nome de Deus várias vezes, o tempo inteiro, mas ainda assim, na prática, é possível que eu esteja adorando um Deus que só existe na minha cabeça, um Deus que eu criei segundo a minha própria experiência também. E é por isso que o livro que a gente está estudando, ele traz a questão. O fato mais importante sobre uma pessoa não é o que ela diz, está no finalzinho da frase, né? Mas é aquilo que ela pensa, é aquilo que ela imagina sobre quem Deus é. Em outras palavras, a verdade fundamental da adoração é a compreensão que o adorador tem do Deus. Esse é o ponto principal. Mas o que vocês acham? Nós, enquanto seres humanos, a gente pode compreender a Deus? O que vocês acham? Muito boa resposta. A Bíblia responde que sim, a gente pode compreender Deus. Não é de forma completa, porque Deus é infinito, né? Mas a forma que a gente pode compreendê-lo é suficiente, é verdadeira, que é através da palavra dele. Deus, ele se revelou, né? Uma das formas que ele se revela a nós é através da própria criação dele, né? A criação aponta para o Criador. Mas de modo ainda mais claro do que a própria criação, a gente pode conhecer a Deus através da própria palavra dele. Talvez na aula de hoje, vocês não entrem em contato com informações novas para vocês. Mas a grande ideia é que a gente seja relembrado sobre coisas que Deus é e que a gente comece a ligar os pontos. A partir do momento que eu sei, sou relembrado sobre quem Deus é, como isso impacta na minha adoração? Será que eu estou adorando tendo em mente quem esse Deus é de fato? Por exemplo, textos como Oséias 6,6 lembram a gente que Deus deseja misericórdia e conhecimento dele, mais do que rituais e sacrifícios. O alvo do nosso Deus não é apenas que a gente faça atos de adoração, ainda que isso seja bom, mas é que a gente o conheça, que a gente o ame como ele realmente é, conforme a palavra apresenta. Provérbios 9:10. Alguém pode ler para a gente? Está no slide aí. Outras versões, em vez de prudência, vai trazer a palavra entendimento também, né? Ou seja, ninguém é realmente sábio enquanto não conhece a Deus. Ninguém entende a vida de fato sem um relacionamento verdadeiro com quem é o dono da vida, né? O livro, em outros momentos que a gente está usando, vai lembrar que conhecer a Deus deve ser a principal busca da nossa vida. É o que a gente deve desejar. Se o meu coração está dominado pela busca do dinheiro, pelo sucesso, pelo reconhecimento, a forma como eu gasto minhas forças, né, correndo atrás de qualquer coisa que não seja o conhecimento de Deus, isso significa que eu nunca vou conhecer a Deus profundamente enquanto minha bússola estiver programada para o lugar errado, né? E eu também não vou conseguir ver a glória dele nessa vida como eu poderia ver e desfrutar, porque eu não vou estar desfrutando desse prazer de conhecer Deus mais e melhor. A gente nunca vai conseguir de fato esgotar quem Deus é. Nenhuma metáfora humana, nenhuma frase que a gente possa dizer é capaz de descrever o nosso Deus de uma forma completa, né? Quando a gente usa uma linguagem humana, por exemplo, como amor, justiça, poder, paternidade, né, a gente precisa lembrar que ele é o padrão perfeito. E nós é que somos a cópia imperfeita. Nós temos os nossos pecados, né? Não é o contrário, não é Deus que possui pecados. E é muito interessante que a nossa própria linguagem, ela carrega sutilezas. Por exemplo, quando eu estou afirmando que Deus é Senhor, ao mesmo tempo eu estou falando quem eu sou também. Se eu falo, Deus, Tu és o meu Senhor, de forma subtendida eu estou dizendo, eu sou Teu servo. Se eu digo, Senhor, Tu és o meu Pai, eu estou dizendo o quê? Eu sou Teu filho. Senhor, Tu és o meu mestre. De forma subtendida, eu sou discípulo. Então, à medida que a gente afirma quem Deus é,
em paralelo a gente também está afirmando o nosso lugar diante de Deus. Tá? Mas ao mesmo tempo a Bíblia afirma que por meio da revelação que Ele nos deu, a gente pode conhecer tudo que é importante saber sobre Deus nessa vida, para que a gente possa adorá-lo de forma verdadeira. Então eu queria passar com vocês já falaram muito do que a gente vai passar hoje, tá? Falaram sobre imutabilidade, vou até passar aqui logo. Mutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência. E por último, a gente vai falar sobre um Deus que é triplamente santo e o que isso significa. Como eu disse, são assuntos que a gente já entrou em contato, que a gente já teve aula sobre isso aqui, inclusive, mas eu queria que a gente ligasse os pontos. Uma vez que a gente sabe isso, dessas características e atributos de Deus, como isso impacta a nossa adoração? O que isso significa? É só uma informação que eu preciso saber ou é algo que eu posso tomar uma atitude após saber disso? Vamos começar com esse primeiro aí. Deus, Ele é imutável. Alguém se arrisca a dizer o que isso significa? Mais algum? Não tem Kit Kat dessa vez, aí todo mundo fica calado, né? Mas tem bis, ó, vai ter bis daqui a pouco. Vou abrir logo aqui. A gente vive num mundo que tudo está mudando o tempo inteiro, né? O tempo passa, as estações mudam, as cidades mudam, os valores da sociedade também estão mudando, né? A gente também muda o tempo inteiro. Nós, seres humanos, mudamos o tempo inteiro. A gente muda de humor, a gente muda de opinião, a gente muda os nossos planos para o futuro também. E às vezes a gente muda para melhor, mas também às vezes a gente muda para pior. E a mudança para nós é uma constante, né? A Bíblia, por outro lado, quando vai falar sobre Deus, ela diz algo muito mais impressionante. Deus, na outra mão, Ele não muda. Ele permanece o mesmo. Eu queria a ajuda de vocês com a leitura desses textos, tá bom? Quem será que pode me ajudar? Esses aí não vão estar no slide, mas vamos começar com Malaquias 3,6. Alguém pode abrir e ler, por favor? Outra pessoa, Tiago 1,17. E outra pessoa, Salmo 102, 25 a 27. Esses textos, na verdade, né, ajudam a gente a ter a segurança de que não há nada em Deus que precise de mudança. Quando algo em nós, seres humanos, muda, é porque a gente percebeu que havia uma falha, que havia um limite, que havia um pecado, que havia falta de sabedoria, por exemplo. Mas em Deus não há nenhuma imperfeição que precise ser corrigida. Ele não pode ficar melhor do que ele já é, mas também ele não pode ficar pior do que ele já é, né? Isso jamais vai acontecer. A mudança sempre será ou para melhor ou para pior no nosso lado, enquanto seres humanos, né? Mas ambas as possibilidades são impossíveis, né? São inconcebíveis, na verdade. Eu acho que essa palavra define melhor, quando a gente está falando sobre Deus. Tá? É por isso que a gente pode também descansar. Essa imutabilidade deve ser um motivo para o nosso descanso. Se Deus é imutável no seu ser, nos seus atributos, no seu caráter e no seu propósito e promessa, então eu posso descansar. Não preciso ficar preocupado. Tá? E hoje é exatamente essa ideia. A gente vai ver que Deus é o mesmo Deus que sempre foi e que sempre será. Vamos andar um pouquinho. Quando a gente diz que Deus ele é imutável, a gente não está dizendo que ele está estático, ou então que ele está parado, ou então que ele é uma pedra fria que não faz nada. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está afirmando que o caráter de Deus não muda e a vontade dele não é instável, como a nossa vontade é instável. Né? Deus não se torna menos santo com o passar dos séculos. Ele não se torna mais amoroso em determinadas épocas e mais severo em outras. O que era pecado diante de Deus ontem, continua sendo pecado hoje. O que era justo aos olhos de Deus na antiguidade, continua sendo justo aos nossos dias também. Ele mesmo declara lá em Números 26, 23, 19, que não é um homem para mentir, nem filho do homem para que ele precise se arrepender. Ou seja, nosso Deus ele não volta atrás porque descobriu algo novo, ou então porque percebeu que ele se enganou em um determinado assunto. A Bíblia ela até usa uma linguagem humana para falar que Deus se arrependeu, se entristeceu, ou então se alegrou também, né, com o comportamento do ser humano. Né. Isso significa que ele mudou a natureza dele? Não, não significa. Não significa que ele encontrou um erro em si mesmo ou que ele foi pego de surpresa. Significa simplesmente que ele reage de maneiras diferentes às nossas atitudes. Mas sempre
de forma que é coerente com o próprio caráter dele, que é perfeito e que não muda também. Por exemplo, quando há arrependimento, ele responde com perdão e misericórdia. Mas quando há endurecimento e rebeldia persistente, ele responde com juízo. Deus, ele vai continuar sendo o mesmo. O que muda, na verdade, é a nossa posição diante desse Deus. Nós que mudamos. Nós que somos instáveis. Tá? Timothy Keller já disse uma vez com sabedoria num sermão dele, bem assim. A gente não ora para mudar a vontade de Deus, mas oramos para que Deus mude o nosso coração. E a imutabilidade de Deus lembra a gente dessa verdade. A oração, ela não é uma tentativa de convencer Deus a ser melhor do que Ele é, ou então mudar Ele de ideia. Nem nenhum esforço para que Ele possa ajustar uma imperfeição nele. A oração é o meio pelo qual a gente, seres humanos, nós somos alinhados à vontade que é perfeita e imutável do nosso Senhor. Se a gente comparar a história do mundo com a eternidade do nosso Deus, a gente vai perceber como a gente é passageiro, né? A gente só vive aqui algumas décadas nesse mundo. Tudo que é criado, né, vai se desgastar, envelhece, transforma-se. A própria criação, na verdade, né, que nos nossos olhos, às vezes, até parece que é estável, mas até ela está sujeita à mudança. Né? E é exatamente isso que o Salmo 102 vai mostrar para a gente. Os céus e a terra passarão, mas o quê? O nosso Deus permanece o mesmo. A imutabilidade de Deus também separa Deus de tudo que foi criado. Tudo que existe, exceto Deus, muda. Deus não muda. E qual que é o impacto que isso tem em nossa adoração agora, falando desse assunto, né? Os deuses que a gente cria enquanto seres humanos, como a gente viu lá na introdução, né, eles costumam ser o quê? Instáveis, temperamentais, caprichosos. As exigências desses deuses se alteram, o humor desses deuses se alteram, oscilam. O adorador vive nessa insegurança o tempo inteiro tentando acalmar e fazer oferendas para essa divindade. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é o oposto disso. Nós que precisamos rever os nossos planos, porque a gente não vê tudo. A gente não prevê tudo. A gente não controla tudo. Porque o quê? Deus, ele é perfeito nos seus caminhos. Seus decretos não precisam de revisão por falta de sabedoria. Seus planos não dependem do acaso, nem da sorte, nem do controle humano. E ele não é surpreendido por circunstâncias inesperadas. Ele tem a perfeita visão de toda a história. Né? Ele não está preso ao tempo. Não é difícil a gente apontar para o lugar errado. Né? A partir do momento que a gente se desvia da palavra de Deus, nas mais sutilezas. Assim. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro revisando e lendo a Bíblia sempre. A doutrina da imutabilidade de Deus não é apenas um conceito teológico, não é algo abstrato. Né? Ela é uma das verdades mais consoladoras que a gente tem na nossa vida cristã. Se Deus não muda, isso significa que o quê? O amor dele é o quê? Eterno. O seu perdão é definitivo. A sua salvação é segura. As promessas dele são firmes, né? São firmes, na verdade. E é por isso que Paulo, né, ele pode afirmar lá em Romanos 11, 29, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Lá em Hebreus também, 13, 8, ele fala o seguinte, Cristo é o mesmo, não ele, né, mas o autor de Hebreus fala, Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Né? O salmista, Salmo 119, 89, Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. A nossa certeza de salvação, a nossa confiança diária, a coragem de perseverar no meio das nossas lutas também, tudo isso pode estar ancorado nesse fato. Deus não muda. Em um mundo com relacionamentos tão frágeis, né, alguns falam de relacionamentos líquidos também, promessas quebradas, instabilidade constante, economia variando o tempo inteiro. Saber que o nosso Deus é o mesmo, que é o Deus fiel, em tudo que Ele já disse, é uma rocha para a nossa alma, é um descanso para a gente. Se por um lado o nosso coração oscila, por outro lado, o nosso Deus está firme o tempo inteiro. As circunstâncias, elas variam, mas a verdade é que o nosso Deus, ele continua soberano. Se a nossa fé, ela fraqueja, né, Deus, ele continua fiel porque ele não pode negar a si mesmo.
Então, em resumo, essa visão da estabilidade de Deus, né, o nosso Deus que é imutável, ela deve produzir em nós segurança, né, e firmeza de que uma vida marcada pela incerteza não é tudo que a gente tem. A gente tem um Deus que é superior a tudo isso, acima do sol, como a gente já ouviu por aqui. O livro que a gente está usando, ele lembra que a adoração ela deve ser uma consequência natural dessa compreensão de imutabilidade. Não tem como a gente não adorar um Deus quando a gente percebe quanto Ele é grande e que não muda, né? Quando a gente entende que Deus é perfeito e não muda, isso tem que levar a gente para uma vida de adoração bem mais profunda, tá bom? Vamos para o nosso segundo ponto. Deus é onipotente. Alguém falou sobre isso quando a gente estava no Kit Kat, né? Se a imutabilidade de Deus mostra que Ele não está mudando, Ele não muda, não há sombra de mudança nele, a onipotência mostra para a gente que não há limites para o poder do nosso Deus, para o que Ele pode fazer. A Bíblia chama Deus repetidas vezes de Todo-Poderoso, mais precisamente 53 vezes. E esse é um título que é exclusivo do nosso Deus. Quando a gente diz que Deus ele é onipotente, a gente está afirmando que todo poder real permanece e pertence a Deus. Não existe poder fora desse Deus. Quando vocês pensam na palavra poder, o que vem primeiro na mente de vocês? O que vocês pensam? Poder, política, dinheiro, governança? Eu vou ilustrar o que você falou então aí. Então, quando a gente olha para o universo, né, quando a gente vê o céu estrelado, as galáxias, a própria complexidade da nossa composição corporal física, né, vai surgir a pergunta, tudo isso veio de onde? De onde que surgiu tudo isso? Mesmo que alguém fale a palavra Big Bang, né, ou que isso foi feito há bilhões de anos, ainda surge uma outra pergunta depois disso, né? Quem foi que deu esse primeiro comando? Quem foi que disse o haja, né? Haja alguma coisa. Né? A Bíblia responde claramente quem foi, né? Foi Deus. Textos como Salmo 33, de 6 a 9, Hebreus 11, 3, Romanos 14, 7, ou melhor, Romanos 4, 17, Isaías 44, 24. Todos esses textos mostram para a gente que Deus criou tudo pela sua palavra, trazendo à existência aquilo que não existia. E não é como se ele tivesse encontrado um material pré-pronto e ele só organizou aquilo para deixar mais bonito. Não. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. O autor, ele ilustra essa parte falando mais ou menos assim. Seria como desmontar um relógio em todas as suas peças, colocá-las dentro de um bolso e sair andando, balançando esse bolso por anos e esperar que, por acaso, as peças se encaixem sozinhas, na ordem exata, até formar um novo relógio, assim como ele era antes de ser desmontado, né? E como a gente sabe, a complexidade do mundo é muito maior do que um reloginho de bolso, né? Então, vocês conseguem... É só uma ilustração para a gente imaginar. Por exemplo, quando a gente entra numa casa que foi construída, né, e é uma casa muito bonita, a gente vê a parte hidráulica, a gente vê a parte elétrica, vê tudo, a arquitetura, o design de interiores. A gente entra nessa casa e fala algo do tipo assim, nossa, que obra bonita do acaso. Não é isso que a gente vai pensar, né? A gente vai geralmente pensar que houve um arquiteto, houve um engenheiro, para algumas houve um designer de interiores, né? Então, a criação dessa casa aponta para o arquiteto dessa casa, né? Pergunta para vocês agora, tem algo na criação de Deus que vocês conseguem pensar e chegar à conclusão, nossa, não tem como isso ser obra do acaso apenas? Tem algo assim que vocês veem à mente de vocês? Uma meba. Um outro ponto, quando a gente pensa também, além da criação do nosso Deus, né, essa onipotência de Deus não aparece só na criação, no começo de tudo, mas aparece também na forma como Deus sustenta todas as coisas que Ele criou, né? Hebreus 1:3 vai falar o seguinte, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Deus simplesmente deixasse de sustentar, isso já não é mais o versículo, tá? Mas se Deus deixasse de sustentar
a criação exatamente deixaria de existir. Não existiria mais. Por exemplo, eu trouxe esses exemplos do nosso cotidiano aí, né? A Terra, ela existe, se inclina na medida certa para haver dia e noite, para haver estação no ano, para ter uma temperatura adequada para que a gente possa viver aqui. O nosso coração, ele bate sem que a gente precise pensar, né? É um comportamento reflexo do nosso corpo. O ar que a gente respira, a gravidade, as leis da física, nenhuma dessas coisas está na nossa mão. É o nosso Deus que sustenta. A onipotência de Deus também vai revelar o modo maravilhoso da redenção. A gente não está falando só do Deus que criou, do Deus que sustenta, mas agora a gente vai falar também do Deus que redime o pecador, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 1, 27 a 29, Paulo lembra que Deus que escolheu, que o mundo considera loucura, o que é fraco, o que é humilde, para poder envergonhar os sábios e os fortes. Ou seja, Deus, ele mostra o poder dele transformando o que o mundo descartaria. Ele pega vidas que estão em pecado, em idolatria, em escravidão a vícios e torna essas pessoas novas criaturas em Jesus Cristo. E o ponto mais alto dessa história da redenção é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso ponto de vista humano, talvez seja, olhando uma perspectiva estritamente humana, seja o ponto de mais fraqueza, né? Mas a Bíblia, ela diz para a gente que a cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. E nenhum esforço humano pode libertar alguém da culpa, do pecado, da condenação eterna, por exemplo. Só o poder de Deus pode fazer isso. Só Cristo que faz isso. Tá? Para nós, nessa perspectiva humana, quando a gente morre, né, se a gente considerar de novo a perspectiva debaixo do sol, a morte é o fim da linha, né? A medicina ela até pode prolongar a nossa vida, ela pode curar algumas doenças, mas ninguém por si só pode chamar um morto de volta à vida. E essa é mais uma característica da onipotência de Deus. O Deus que ressuscita os mortos, né? Jesus afirma lá em João 5, 28 a 29, que chegará a hora que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz e sairão, uns para a ressurreição e outros para o juízo. Nos evangelhos, a gente vê sinais desse poder também. Tem algumas ressurreições que apontam para a ressurreição final também. Mas tem um outro aspecto disso também, que a Bíblia fala que isso já começou. Nós, seres humanos, estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, né? E Deus nos deu a vida juntamente com Jesus Cristo. Então tá, vamos falar de onipotência e adoração agora. Por que a onipotência é tão importante para a adoração? A primeira coisa que a gente pode considerar é que se a gente fosse servir a um Deus fraco, isso significaria que um Deus fraco não seria digno de receber culto, de receber confiança, né? Esse é um primeiro ponto. A Bíblia, ela apresenta um Deus que faz tudo segundo a sua vontade e que pode fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa ou pede. Está lá em Efésios 3:20. A segunda coisa é que a onipotência também pode ser a base da nossa confiança diária no nosso Deus. Quando a gente se sentir fraco, por exemplo, a gente pode olhar para a Bíblia e se lembrar do que Filipenses 4:13 diz, dado o devido contexto, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nas lutas espirituais, por exemplo, Efésios 6:10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diante do medo também, da nossa culpa também. Ninguém pode condenar definitivamente os eleitos de Deus e nada pode separar a gente do amor dele. Isso é Romanos 8, né? Para a gente que acredita em Deus, para o crente, né, que adora ao Senhor, esse é um motivo que deve encorajar a gente, a onipotência de Deus. Aquele que já não conhece a Deus, o descrente, por outro lado, a onipotência também é um aviso, né? O Deus que julga é o Deus que tem todo o poder, e resistir a esse Deus é inútil. Algum comentário até aqui? Deus também ele é onipresente, né? O que significa onipresente? Isso aí. Não é como se fosse uma energia que está espalhada, mas é muito mais como uma pessoa que está plenamente presente em todo lugar. E um erro muito comum que a humanidade comete, nós cometemos, né,
é imaginar que Deus fica preso, que ele pode ficar preso em certos espaços, por exemplo, templos, montes, prédios de igreja, em lugares que a gente chama de mais sagrados do que outros. Mas, na verdade, a Bíblia ela corrige essa ideia, né? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nenhum prédio, por mais bonito que ele seja, né, ele pode conter o nosso Deus. O Criador ele não cabe dentro da criação. Mas, ao mesmo tempo, o Novo Testamento ele vai além disso. 1 Coríntios 3,16. Alguém pode abrir? 1 Coríntios 6,19 também completa. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês. Em outras palavras, quando nós somos salvos, a gente recebe a salvação, o Espírito Santo do nosso Deus. Isso não significa que a gente visita Deus no domingo quando a gente vai na igreja, porque Ele está aqui contido, né? E depois a gente se afasta dele ao longo da semana. Não, não é isso, né? A gente adora um Deus que caminha conosco em todos os ambientes. Muita gente até pode tratar o prédio da igreja como um lugar mais santo, mas às vezes também se sente à vontade para poder agir da forma que bem entende quando não está dentro desse prédio, né? E aí é uma contradição. Pode falar, Felipe. A gente vai passar em algum momento da aula vai ter uma parte sobre como personagens da Bíblia lidaram com a santidade de Deus e qual que foi a reação desses personagens. E adiantando para vocês, né? Esse exemplo de Moisés, por exemplo, prostração, né? Foi a única resposta plausível que ele encontrou, porque ele se deparou com tamanha santidade e olhou para si e também viu tanta impureza, né? Não, você estava indo bem, continua. O bispo para motivar você. Em outras palavras, se o Espírito de Deus habita em nós, isso deve mudar a forma como a gente enxerga tudo, né? Isso está muito mais relacionado sobre quem Deus é, sobre a própria santidade dele. A gente vai falar sobre o Deus triplamente santo também, sobre o quanto isso significa de separação. Esse é, inclusive, o último ponto da nossa aula, tá? Mas sigamos. A onipresença de Deus é também um grande consolo para a gente, né? Jesus promete em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não está dizendo aqui, olha, vou estar com vocês apenas no dia de culto, ou então quando vocês estiverem fortes espiritualmente. Não é isso que ele está dizendo, né? Ele está dizendo todos os dias alegres, todos os dias difíceis, todos os dias da rotina que são aparentemente sem nada especial. Isso significa que o Senhor ele está conosco, em todos os lugares, tá? Essa mesma presença que consola a gente deve trazer um senso de responsabilidade, deve confrontar a gente. Salmo 139 descreve dessa forma, olha. Para onde que eu me ausentarei do teu espírito, a música lá, né? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não existe nenhum lugar neutro, nenhuma zona que esteja fora do alcance desse Deus, né? Mas como a gente tende a compartimentalizar a nossa vida, como se houvessem lugares onde Deus está, onde Deus interfere, e lugares que Deus não está e Deus não interfere, né? A gente tende a olhar oração, leitura, cultos, momentos como esses, né? Diferentes às vezes, somos tentados a isso, do que a vida profissional, a vida de lazer, a administração de finanças, mas tudo a gente faz diante do nosso Deus. Em tudo a gente está diante do nosso Deus. Coríntios fala, né? Quer comais, quer bebais, façam qualquer outra coisa. Façam tudo, sim, para a glória do nosso Deus. Na prática, quando a gente compartimentaliza, é como se a gente estivesse falando assim, olha, Deus está aqui na minha vida, mas aqui Ele não está tanto assim. Nesse lado de cá Ele não está. Só que a onipresença de Deus e entender o que é a onipresença dEle destrói essa ilusão nossa, né? Deus ele está presente em todas as áreas. Isso deve produzir em nós temor. A gente deve sentir temor, porque tudo está sendo feito diante da face desse Deus. Deve produzir em nós um senso de responsabilidade também. Cada decisão, cada palavra, cada pensamento está diante de Deus. A gente está exposto completamente diante desse Deus. E pensar sobre isso deve impactar diretamente a forma como a gente pensa sobre Ele, o quanto a gente conhece sobre Ele,
e na nossa vida de adoração a Ele também. Provérbios 3:6, alguém pode ler? Tá projetado aqui. Basicamente, considerar a presença do Senhor em todas as áreas da nossa vida, não apenas nas atividades religiosas. Vou correr aqui um pouquinho por conta do nosso tempo, mas vamos agora para o nosso Deus que é onisciente também. Como eu perguntei aos outros, eu vou perguntar essa também. O que é onisciente? Conhecimento de tudo que acontece em todo tempo. Nada é oculto para Deus, nada é novo para Deus, nada surpreende a Deus, né? A Bíblia afirma que o entendimento do Senhor ele é impossível de se medir. Salmo 147, 5. Grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. E todas as suas obras foram feitas com sabedoria. Salmo 104, 24. Ou seja, a criação do nosso Deus é como uma vitrine da mente criadora, infinita do nosso Deus, né? Das galáxias, como a gente falou, até a estrutura das nossas células, do nosso corpo. Tudo revela o conhecimento perfeito do nosso Deus. A gente pode até imaginar como uma ilustração, né, uma imensa biblioteca onde tem todos os livros de ciência, de medicina, de tecnologia. Pensa na maior biblioteca que você já viu, seja na internet ou presencialmente também. Mesmo assim, essa ilustração ela é insuficiente. É uma figura muito fraca para expressar o tamanho do conhecimento de Deus. E falando em conhecimento, enquanto seres humanos, o nosso conhecimento é como? É adquirido, né? A gente tem um processo de aprendizagem. Nosso conhecimento é limitado, é construído na base do estudo, na base do erro, na base do sofrimento. Porém, Deus, por outro lado, ele não aprende. Ele simplesmente sabe. Ele simplesmente sabe porque ele é Deus. Por exemplo, um médico, né, ele estuda anos e anos para poder se formar em medicina, né, e ter uma especialização, e mesmo assim ele não consegue dominar a complexidade de todas as doenças que existem. Por quê? A gente muda o tempo inteiro, o mundo muda o tempo inteiro, às vezes vem um Covid e pega todo mundo de surpresa, né? E aí a gente se pega tendo que aprender de novo a conviver e aprender sobre as coisas. Mesmo os mais especialistas e sábios também tiveram que passar por esse processo de aprendizagem. O engenheiro também, ainda que ele domine e seja muito bom, provavelmente ele vai dominar uma área específica. Nós usamos agendas, nós usamos calendários, lembretes, porque a gente se esquece das coisas, né? Deus, por outro lado, ele não precisa consultar nenhum livro, ele não precisa pesquisar nada. Ele não diz, olha, eu não sabia disso e agora estou aprendendo. Não é assim que funciona. E diante desse Deus, a Bíblia pergunta, Isaías 40, 13. Alguém pode ler, por favor? Romanos 11, 34 também, né? Quem conheceu essa mente? Quem foi que aconselhou esse Deus? E a resposta mais clara e direta é ninguém. Ninguém. Deus ele não precisa de conselheiros, de consultores. Ele não toma decisões e depois ele pede uma revisão, como a gente faz. Isso confronta a nós e a nossa tendência de julgar Deus com os nossos próprios critérios humanos, né? Sobretudo quando a gente fala de dor e sofrimento. Por exemplo, quando a gente passa por uma situação difícil, a gente pode até perguntar, Senhor, se Tu és tão bom, se Tu és tão poderoso, por que Tu permitiu essa perda? Por que Tu permitiu essa doença, essa tragédia acontecer? Por que Tu permitiu isso? E é uma pergunta sincera, pode até ser, marcada por uma dor que é real também. Mas, no fundo, essas perguntas, elas carregam a suposição de que nós, com a nossa visão limitada, a gente poderia propor um plano melhor do que o plano do nosso Deus. Deus, ele está vendo o conjunto completo. Ele vê o todo, né? A gente só vê os fragmentozinhos limitados, né? Ele, da eternidade, né? Lá da eternidade ele está vendo tudo. Nós, por outro lado, estamos presos algumas décadas, alguns anos nessa terra aqui. Deus, ele conhece todos os corações. Nós mal conhecemos o nosso próprio coração. É por isso que em Romanos 11 conclui que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente não entende algo, a nossa postura deve ser
não, na verdade, não deve ser dos conselheiros que tentam corrigir o curso de Deus, né? Mas, na verdade, devem ser de filhos que apenas confiam no Deus que conhece tudo, no Deus que é onipresente, que é imutável, em todas as coisas que a gente já falou aqui, né? E isso é muito importante para que a gente possa refletir nisso. Esses momentos de sofrimento, de dor, a gente se coloca mais como conselheiro pensando, nossa, eu faria diferente do que Deus fez. Ou a gente se coloca mais nessa posição de quem confia, como um filho. Tá? Algum comentário até aqui? Não? Então, Mateus 10:30, né? A Bíblia diz que Jesus, né? Na verdade, Jesus diz, né, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Né? Salmo 139:4. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Né? O Senhor já conhece por completo. Isso significa que nenhum sofrimento nosso, por outro lado, isso deve consolar a gente, né? Nenhum sofrimento nosso passa despercebido diante de Deus. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma oração silenciosa fica sem nenhum registro. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, nenhum pecado que é escondido aos olhos humanos está escondido do nosso Deus. Nenhum pensamento que é cultivado em segredo por nós está em segredo para o nosso Deus. Como eu disse, estamos expostos. A gente vive inteiramente exposto a esse Deus. Vamos lá. Antes da gente partir para o nosso último ponto da aula, Romanos 8:28 afirma que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E isso só é possível porque Ele conhece todas as coisas, e todos os caminhos, e todas as consequências. Não há nenhuma variável solta diante de Deus. E é por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, né? Nós, seres humanos, a gente toma decisão sempre com algumas lacunas, né? A gente não está vendo tudo. A gente não está prevendo todas as possibilidades. Não sabemos o futuro. A gente, sempre que toma uma decisão, tenta escolher o menor dano, o mal menor, né? Mas Deus, Ele não age dessa forma. A sabedoria dEle é tão perfeita que Ele pode elaborar um plano que considera todas as pessoas, todos os tempos, todos os detalhes, sem cometer nenhuma injustiça. E aqui cabe agora, sim, a curiosidade histórica, né? A descoberta da penicilina, né? Um dos marcos muito importantes para a medicina, ocorreu quando Alexander Fleming, ele percebeu, por acaso, que um mofo havia matado bactérias numa placa esquecida. Um descuido humano se transformou em um grande avanço científico, né? A gente tropeça e faz descoberta, né, enquanto seres humanos. Mas Deus nunca tropeça no que Ele faz. Quando a gente se pergunta, por que foi assim? Por que teve essa perda? Né? Por que essa porta se fechou? O Deus que conhece tudo, Ele vai responder essencialmente, através da palavra dEle. Confie em mim. Eu estou vendo o que você não vê. Antes da gente passar para o triplamente santo, mais algum comentário? Eu não vou lhe dar mais chocolate, Sérgio. Você já tem 3 aí. Aí, Beto, vai. Vamos lá. Só depois. E, por outro lado, Beto, também, uma das ideias desse curso, como consequência, a gente começar a ver que a adoração ela não está restrita ao momento de louvor, música. Né? É muito mais um estilo de vida do que... mas sim, concordando com o que você disse. Né? A gente tem que cantar a Bíblia. É sua oportunidade de ter o chocolate agora. Canta a música de Cassiane. Só se for do cantor cristão, vai. Vamos lá. A gente vai partir para o nosso último ponto de hoje, que a gente vai ver onde Deus é triplamente santo. E de onde vem isso? Né? Isso vem lá de Apocalipse 4:8. Ao redor do trono de Deus, os seres celestiais declaram sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir também. Na Bíblia, como vocês já devem saber, repetir algo 3 vezes significa uma ênfase máxima. A gente já aprendeu sobre isso aqui. É como se o céu inteiro dissesse: nada descreve tanto Deus de modo tão profundo quanto a sua própria santidade. Né? Santidade significa, antes de tudo, separação.
Deus, ele é absolutamente distinto de tudo que ele criou, de tudo que veio das mãos dele. Ele é único, ele é incomparável. Não tem nada que se compare ao nosso Deus. E é por isso que Ana, no livro de 1 Samuel, ela fala: não há ninguém santo como nosso Senhor. Não há outro além de ti. Para quem quiser ver onde está esse versículo, é 1 Samuel 2:2. Tá? E dizer que Deus é santo é afirmar que ele é separado também de todo o pecado, que ele é moralmente perfeito, que ele é puro em tudo que ele pensa, em tudo que ele faz, e ele é exclusivo também na sua grandeza. A gente pode pensar a santidade de Deus também como, ilustrando, um pano de fundo ao qual todos os outros atributos se destacam também. Por exemplo, se a gente falar do amor de Deus, o amor de Deus é santo. A sua justiça é santa. A misericórdia de Deus é santa. Até a ira de Deus é santa também. Esse Deus que é triplamente santo, ele ao mesmo tempo, mesmo sendo separado, ele não permanece distante de nós. Ele chama o povo. Ele chama um povo para si. E ele quer que o seu povo reflita santidade também. Hebreus 12:14. Alguém quer abrir para me ajudar? Hebreus 12:14. É só um dos versículos que nos admoestam a sermos santos. Tem vários. Pois é. Santidade não é nenhuma opção avançada para alguns crentes mais espirituais, É o modo básico, é o modus operandi do cristão, Não é algo que a gente deve alcançar um dia quando for um super cristão. Não é esse o caminho. Pelos frutos, a gente conhece. Deus é tão santo e nós somos tão marcados pelo pecado. Como é que a gente pode conhecer, como é que a gente pode permanecer diante de Deus, sendo que há essa discrepância tão grande? Nós tão sujos e pecadores e Deus tão santo, santo, santo. A resposta não está na gente, a resposta está no próprio Deus também. O mesmo Deus que exige a santidade de nós, é o mesmo Deus que também provê o caminho para que a gente seja santo. Por natureza, ninguém consegue alcançar o padrão de santidade de Deus, por si só, enquanto seres humanos. É por isso que o Evangelho é necessário. Cristo, ele veio, viveu a vida perfeita que a gente não viveu, ele morreu a morte que a gente merecia, e nele Deus trata a nossa culpa e nos reconcilia com ele mesmo. Ele mesmo deu o meio para que a gente pudesse ser santo. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a ordem é essa: Deus é santo e ele exige de nós santidade. Segunda coisa, em Cristo, ele nos declara justos. Ele perdoa os pecadores e nos recebe como filhos também. E a partir disso, nós somos chamados a viver de uma maneira que é santa. É uma resposta a essa obra. A gente se torna santo não para conquistar essa aceitação de Deus, mas é o contrário. Nós fomos aceitos por Deus pela obra de Cristo e por isso nós somos santos. E ele nos tira das trevas, ele perdoa a nossa culpa e diz: olha, vivam como um povo santo, porque eu sou santo. Sede santos, como eu sou santo. Então, a gente pode concluir também que a santidade de Deus é mais um atributo que está ligado à nossa adoração. Um Deus que é santo, 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 ele não pode ser adorado de qualquer forma. Ele não pode ser adorado de qualquer jeito. Nem pode ser confundido com qualquer outro Deus. Sempre que alguém na Bíblia tem um vislumbre claro da santidade de Deus, o que a gente falou lá atrás? Prostração. Se prostraram. Os magos diante do menino Jesus, o leproso, o chefe da sinagoga, a mulher cananeia, os discípulos no barco, e até após a ressurreição também. Todos, ao reconhecer quem ele é, caem aos pés dele e adoram. Isso que é o que produz a santidade de Deus, em quem contempla. Não é uma frieza que produz em nós. Não é uma formalidade, um culto cheio de formalidade vazia. Mas é muito mais ligado à humildade, a olhar para nós e vermos o quanto nós somos impuros e pecadores, e olharmos para Deus o quanto Ele é santo, e chegarmos à conclusão: nós não somos dignos de um Deus tão grande e tão misericordioso e cheio de graça. E a pergunta que fica é:
Para que a gente foi alcançado por esse Deus? O que vocês acham? Qual o motivo final de Deus fazer toda essa obra, nos alcançar e nos redimir? Ele nos salvou também, olhando pela lente do triplamente santo, né? Ele nos salvou também para que a gente pudesse ser separados para Ele mesmo, né? Para que a gente pudesse refletir a santidade do nosso Deus nesse mundo, enquanto a gente está vivendo essas poucas décadas aqui, e que a nossa vida inteira se torne adoração a Deus, para que outras pessoas também possam adorar a Deus a partir do exemplo da gente, não para a nossa glória, não pela nossa força, mas pela graça do nosso Deus e o poder dele, né? Deus é santo e Ele resgata a gente para que sejamos também o povo santo e separado dele, vivendo dessa forma, para que a santidade dele seja vista, tá bom? Então, diante desse Deus, diante de tudo que a gente viu hoje, a onipotência, imutabilidade, onisciência, onipresença, santidade também, eu queria orar com vocês para a gente encerrar o nosso tempo, mas eu queria perguntar, alguém tem mais algum comentário antes da gente finalizar? Alguma coisa? A cruz de Cristo é o ponto alto da nossa redenção, né? Através dela e somente através dela e da graça do nosso Deus que a gente pode ser separados e sermos santos, porque por nossa força não dá, gente. A gente não. Em resumo, para mim essa aula assim foi muito impactante preparar essa aula, porque me colocou num lugar muito, Senhor, como eu sou pecador, como eu sou sujo, e como eu não conheço o Senhor como eu poderia e deveria conhecer, sabe? E o meu desejo e minha oração é que para vocês seja da mesma forma, tá bom? Que ao olhar para nosso pecado, isso produza em nós uma adoração e vejamos o quanto nosso Deus é santo, Ele não muda, as promessas dEle não mudam, o amor dEle é fiel, é infinito, muito maior do que nós, tá bom? Eu vou orar com vocês. Senhor, obrigado por podermos contemplar quem Tu és através da Tua palavra. Mesmo que nós sejamos limitados, mesmo que nossa compreensão seja limitada, o Senhor se revelou a nós de uma forma que a gente pudesse entender. Isso mostra a Tua preocupação, Senhor, de se mostrar a nós como nosso Salvador. E mesmo conhecendo de forma tão limitada, Senhor, nós já podemos ter uma ideia do quanto o Senhor é muito maior do que nós. Nós não conseguimos nem mensurar. Nós usamos até linguagem humana para poder traduzir, Senhor, quem Tu és, mas mesmo assim nossas palavras são insuficientes para poder definir, para poder abarcar tudo que o Senhor é. Nós não conseguimos, Senhor. E isso aponta para nós também, né? O quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos da obra de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheu, obrigado porque Tu nos salvou, obrigado porque a Tua obra redentora é perfeita e é realizada através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém.